Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Como sempre, Anderson Seiler, Roger Valduga estão aqui comigo para mais este episódio. Senhores, como estão? Muito boa noite, meu povo. Estamos aí, firmes e fortes. Vamos picar o tema de hoje e colocar fogo no parquinho. Na verdade, ia Boa dizer para nós noite. matar a pau, mas aí eu resolvi mudar. Boa noite, boa noite. Bom, estamos bem, melhor que aqueles que viraram coxinha, né? E o tema já, a gente já deu a letra aqui, né? Se não vira estrogonofe, vira coxinha. Se não vira coxinha, vira bola de beisebol. Ah, alguma coisa vira. Então, vamos falar um pouquinho, né, Com do opção de mundo viajar que na nós mala, ou nadar no fundo do rio. É, ou ser concretado na parede. assim, então, o tema hoje, né, nós vamos falar um pouquinho desse mundo que nós estamos vivendo, onde a vítima, o bonzinho, ele é vilão, ele é o ruim. E onde o vilão, o assassino, o serial killer, ele é o herói da história, porque é ele que sofre, na verdade. Então, vamos falar um pouquinho dessa inversão do papel, né, da vítima e do agressor. Ou seja, as posições. Em que momento as pessoas transitam entre um e outro? Porque existe esse movimento. Inclusive, né, ainda existe o papel da vítima, o agressor e aqui o salvador, que são os três do Triângulo de Karpman. E às vezes existe a dança das cadeiras dentro disso. Às vezes tem gente que gosta de ficar numa posição só e segue assim. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim. Gabriel. E está bombando nas redes o assunto da série Tremembé. E por quê? Porque os vilões eles estão em pauta, inclusive com algumas pessoas até dizendo: "Não, mas a pessoa tinha um ponto. O relacionamento era abusivo. Ela fez o que tinha que fazer, mas peraí, vamos entender um pouquinho, né? Vamos explorar um pouquinho essa novidade, o que está acontecendo. Por que será? Será que as pessoas e sim, existe aquela questão que hoje é bastante comum do efeito manada, isso se viraliza, aí todo mundo vai querer assistir para poder dizer: eu não assisti, eu não sei. Eu estou aqui trazendo a visão sistêmica do pouco que eu li de sinopses e de coisas assim. Tá? Ah, pô, então você está falando sem saber? Eu estou falando com base nas informações de pessoas que viram, pessoas de certa forma tidas como sendo pessoas assim coerentes nas suas posições. Então eu vou trazer um pouco disso e com isso vou trazer a minha visão sistêmica diante dessa situação. Vocês Na verdade, assistiram? ó, Algum de programa. vocês chegou a Não, assistir? Não? não. E querendo ou não, o mesmo que a gente fez lá no episódio 2 ou 3 ou não, agora eu não vou lembrar qual foi o episódio que a gente comentou do filme que era o Triângulo Amoroso lá, né? Agora eu não vou nem lembrar, eu acabei vendo o filme depois e querendo não é exatamente isso. À medida que a gente faz uma análise com base no nosso conhecimento, com base na visão sistêmica, com base na avaliação comportamental das pessoas, a gente consegue tirar uma base. E mesmo sem ter assistido o filme, o seriado, a gente consegue interpretar, né? E, É, e querendo ou não.
também, né? Só já começando, tem aquele ponto de que, estava num relacionamento abusivo, né? É aquilo, vou fazer o quê? Vou pedir o divórcio? Não, vou picar e botar numa mala. Muito mais prático. Super. Não, Mas um mas, outro ponto que tu assim, falou importante, vou te não, interromper, já que eu estou falando, vai lá, Anderson, vou Rogério. seguir a minha linha. Segue tua linha de Mentira, não é raciocínio uma aí. linha. Pelo contrário, eu vou sair um pouco da linha, né? Porque tem. Ontem, mentira, não foi ontem, foi segunda-feira, há 2 dias atrás, teve um encontro de homens, do qual eu participo, e a gente trouxe exatamente esse ponto. De as personas, os personagens, né? Vítima, agressor, salvador. E é exatamente isso. A gente fez há uns 4 episódios atrás, eu acho, ou 5, né? Falando sobre a síndrome do Salvador. E o que acontece com o Salvador? O Salvador, num primeiro momento, ele está ali, ele está vendo, porque para todo Salvador precisa de uma vítima. Então ele está vendo a vítima sofrer, ele vai lá, ele dá o apoio, ele dá o suporte, ele se coloca acima dessa vítima para ajudar essa vítima. Só que depois que ele termina o serviço, ele quer recompensa. Ele quer o, ele quer uma homenagem, ele quer ser visto como o Salvador. E aí ele acaba caindo no papel de vítima. Por quê? Porque ele ajudou, ele deu tudo que ele tinha para dar, e Deu outra tudo que vez, tinha para dar pa- e. e não recebeu nada em troca. Porque Né? quando a gente olha, por Então, exemplo, se a gente vai pegar no caso da Suzane, né? Ela, porque assim, quando o filho, ele vai ser sempre menor do que os pais. E quando a gente traz a visão sistêmica, um dos movimentos que ela está fazendo ali, quando ela vai entrar na posição, é como se ela falasse numa posição extrapolada de julgamento dos pais, ó, vocês estão fazendo tudo errado e eu vou, né, eu vou entrar como juiz aqui para resolver a situação. É como em algumas vertentes a gente diz, quando a pessoa julga muito os pais, é como assim, ó, vocês não são suficientes para mim, então eu quero que vocês morram porque isso não está certo. Só que aí ela chegou nas vias de fato. Muitas vezes a pessoa ela entra no julgamento, porque assim, fazendo uma leitura simbólica, sempre que a gente vai julgar o comportamento dos nossos pais, é como se a gente dissesse para eles: ó, vocês estão fazendo tudo errado, vocês são insuficientes, então eu quero que vocês morram e nasçam de novo para que vocês sejam diferentes, porque eles não são assim. Então é como se você inconscientemente desejasse a morte deles para que eles nascessem outras pessoas. Só que no caso dela, ela foi às vias de fato, né? Então, assim, porque por alguma questão de limite, porque daí entra aquela questão, o pai opressor e tudo mais, era uma menina de família de classe média alta e tudo mais, diz que tinha tudo, acontecia, fazia, o pai era opressor e tal. Aí entra nessa vertente de que porque é assim, então eu vou fazer a justiça literalmente com as próprias mãos. Só que peraí, Assim, né? Então, é algo que ultrapassou as raias do mínimo tolerável, né? sim. Até porque, Robson, como você trouxe, né? Mas a realidade, quem cria somos nós. Nós criamos a realidade. Então, assim, vamos lá. Tem a realidade vista pelo olho da vítima, olho do agressor, e a realidade do fato, Uhum. né? Então, assim, quando você traz ela no sentido, meu pai é opressor, meu pai é isso, meu pai é aquilo, e ela vai para vias de fato, ela criou já uma realidade na cabeça dela, e para ela aquilo é a verdade absoluta.
Óbvio que ali possa ter traços de psicopatia, né, e outras questões mais, mas se a gente olha para o fato, é, ela criou uma realidade dela. E aquela realidade, nós sabemos que quando a mente ela é moldada por uma realidade imaginária, ela não difere da realidade verdadeira, real do mundo. Ela fica presa nessa realidade imaginária. Então, assim, na cabeça dela, se capaz de até hoje, ela entender que ela fez o certo, Sim, que o que ela fez foi o correto. Porque se ela não fizesse isso, é, ela não teria a liberdade que ela tem. Vamos dizer assim, por mais que ela esteja num processo de cárcere, agora está livre, enfim, tenha toda a consequência do fato, mas ela se sente livre. Eles não estão mais aqui para mandar em mim. Eles não estão mais aqui para me oprimir. Eu sou livre deles. Por mais que eu esteja em cárcere, por mais que, enfim, eu sou livre deles, né? E assim, qual é o problema disso? Quando a gente olha para esse lado, as pessoas tendem a quê? A simpatizar com a dor dela. Ai, porque ela era oprimida. Ai, porque ela foi a vias de fato. Não é bem assim. Eu não preciso eliminar a pessoa que me oprime para eu ser livre. Óbvio, vamos lá. Existem outros fatores ali, outros cenários, sim. Ah, não falando que não tenha, de repente, uma pessoa está em cárcere privado e ela tem. Tá, não tô, estamos falando desse fato em exclusividade. Então, assim, ela não precisava eliminar aquele que me oprime. Bastasse ela abrir a porta de casa e ir embora. Já era maior de idade. Abre a porta de casa e vai. Só que, assim, é, existe ali também uma questão de de reivindicação, né? Mas eles possuem o que é meu. Eles possuem o que é meu. Então, assim, além de ser opressor, além de ser ruim para mim, eles estão segurando aquilo que é meu. Então, eu preciso ser livre e possuir o que é meu de direito e que eles não me dão, né? E aí entra em todo esse processo que você trouxe de reivindicação e, enfim, né? Entre outras coisas. e aí fica bem aquela pergunta, né? Lógico, a gente está pegando um caso aí que ele realmente foi um caso assim de extremo, né? De extremismo. Ah, estou sendo oprimida pelos meus pais, então eu vou eliminá-los literalmente, ao invés de eu pegar e me retirar no caso específico. Tá. E, e a sensação de ter feito isso? Será que isso gera uma liberdade, literalmente? Será que, né, existe essa liberdade? Lógico, quando a gente fala com pessoa, não estou dizendo se é ou não, porque eu não sou médico e não li a respeito disso para dizer se ela é ou não tem algum tipo de psicopatia, É, né? Mas independente disso, a pessoa, quando ela vai para este movimento, ela tá é assim, é que ela tem a certeza de que, porque todo movimento nosso tem uma intenção positiva por trás, ela também tinha o dela e ela fez o que precisava fazer. Então ela está trazendo, porque normalmente vem aquela coisa assim, aquela frase, né? Não faça isso, mas se você fizer, você vai ser inesquecível. Então, que momento, de que forma, de que, né, será que tem algum tipo de reequilíbrio que ela buscou trazer? Não sabemos. Será que tem algum tipo de repetição? Muito provável. Então, isso pode se desdobrar em uma série de fatores. Aí precisaria só colocar no campo para a gente poder entender. Mas, assim, é, Exatamente. isso tem, assim, muito. Esse é um caso interessante, se a gente for trazer pela visão sistêmica, de quantas coisas podem ter por trás disso. A gente não consegue nem numerar, mas é. Eu estava exatamente nessa linha aqui, enquanto eu ouvi o Anderson falar, Robson, eu estava exatamente nessa mesma linha que tu trouxe, né? É bem essa, é o que pode ter vindo equilibrar? Ou qual é o padrão? Daqui a pouco realmente pode ser um padrão repetitivo, né? Mas aí é bem isso, mas igual esse padrão repetitivo pode ser de lá atrás, do
Trisavô, Ter sei lá, que nem tem É isso conhecimento, aí, né? né? 10 gerações atrás lá, o cara o filho que matou os pais. E daqui a pouco pode ter sido lá na época das cavernas que o leão veio, né? A criança fugiu e comeu os pais. E aí isso acaba se repetindo na época, né? Em outros períodos, e aí se torna um padrão repetitivo dentro da família. Pode ser. Mas Mas aí aí a também gente olha. tem Perdão, continua, Felipe. mas igual eu fico tentando, mas igual a isso, eu fico tentando buscar qual é o ponto de equilíbrio ali, sabe? E daí, querendo ou não, o Anderson trouxe essa questão, tá, não, isso é meu, né? Então, a casa, os bens, isso é meu, eu vou eliminá-los para eu tomar conta do que é meu por direito, né? Então, daqui a pouco está equilibrando aí algum fato em que, em algum momento, a família perdeu algo. Em algum momento, um irmão roubou do outro. O pai deserdou o filho, né? São, como o Robson é especialista em falar aqui, né? A gente traz o quê? Possibilidades, né? Não tem como dizer é isso ou é aquilo. Exato, porque senão as pessoas vão dizer, pô, mas como assim? Então, a gente vai sempre procurar desdobrar isso dentro dessa perspectiva. Porque a gente só pode dizer é isso, é aquilo, se trouxer a pessoa, colocar no campo e ver o que vai acontecer e dizer, realmente era isso ou não era nada disso. Não dá para saber. Porque cada caso é um caso. Normalmente, na visão sistêmica, nós e os demais consteladores, acredita ser que eles tragam, quando eles trazem, né? Eles trazem as informações com base no que normalmente eles vivenciaram ou nas literaturas de Bert, que inclusive Bert ele relatou nas suas literaturas, que apesar que não foi nem ele quem fez, né? Os livros foram publicados depois, da observação do que se mostrava no campo. E não necessariamente, você pode muito, de repente, quem, né, lê alguma das literaturas, fala assim, nossa, eu tenho um caso parecido com isso. Você vai fazer o seu movimento sistêmico, você vai ver que o seu vai parecer algo completamente diferente. Porque a questão nunca é só a questão é um pedido de atenção para que a situação possa ser vista. Sim. E assim, Robson, o que vai mais além, tá? Porque assim, a gente está falando de uma pessoa que, pelos seus motivos, chegou a um ato. Mas o que assusta, na verdade, são os espectadores desse fato simpatizarem e tratarem isso como algo bom, como romantizar um crime. Porque, como nós somos aqui, ela teve os motivos dela, enfim, se a gente- sistêmico, psiquiátrico, em todos os sentidos, ela teve ali a motivação. Pode ser que, de repente, se realmente os pais eram muito tóxicos, enfim, mas não é o caso. Mas a gente está falando de um crime. E a gente não pode romantizar um crime. Romantizar o crime é tirar o peso de um ato desse. E quando eu tiro o peso, eu abro espaço para quê? Para que as pessoas cometam igual, sentindo leveza, né? E é isso que a gente estava falando antes de entrar aqui cara, o que que as pessoas sentem ao ver aquilo? Porque a gente sabe que a mídia, ela quer audiência. Então ela vai fazer Sim. uma novela, ela vai descaracterizar muita coisa, ela vai inventar, vai colocar. Sim, porque ela quer audiência, ela quer que você fique dando views no vídeo lá do streaming e depois saia comentando, enfim. Esse é o papel dela, o dinheiro, é o lucro. Mas a gente olha para o espectador, né? O que que passa dentro de você quando você olha e se identifica
com a pessoa e bate palma pro crime que ela cometeu. Porque se você está batendo palma pro crime, algo dentro de você leva você a como se estivesse vingando a sua pessoa. Como se ela tivesse feito algo que você queria fazer, que você tem vontade ou teve vontade de fazer. Ou muitas vezes, não é nem você, por lealdade. Alguém que morreu assassinado e ela, de repente, lavou a tua alma. Nossa, ela fez algo que precisava ter acontecido, mas você nem sabe o motivo, porque a tua vida vai ser sempre maravilhosa, né? Então, assim, o que leva as pessoas a romantizarem o crime e bater palma para algo tão conturbado, tão caótico, tão nefasto, né? E transformar isso em uma coisa leve, bonita e em um ato heróico. Isso que você trouxe, né, foi bem legal, porque a pessoa, até pelo efeito espelho, é bem isso, a pessoa ela vai se conectar através da dor dela e pela o movimento que essa outra pessoa fez, ela vai falar assim, nossa, né? Bem que você disse, fez o que eu sempre gostaria de fazer. Então é como se a pessoa se sentisse um alívio, de forma indireta, de que assim, entende? Então, mas espera aí, a vida é um dos bens mais preciosos que a gente tem. É como se você nivelasse isso a zero. Só que não é assim. Principalmente a gente está falando aqui de questão, nesse caso, a gente tá falando da Suzane, a gente está falando dos pais. Assim, a gente não consegue agradecer pela nossa vida, né? Ou seja, a gente não consegue retribuir a nossa vida aos nossos pais, que fará tirar deles. Eu tô rindo, mas é porque Mas assim, aí eu é tô rindo que, porque aí você tá indo totalmente pro outro oposto. Você fazer algo de bom com a sua vida é ter sucesso, ter prosperidade, ter saúde, ter realização, ter bons relacionamentos, ou seja, fazer algo de bom com ela, independente do que você queira, algo de bom, positivo. Agora, para você, de certa forma, entre aspas, honrar, né? Honrar a vida que chegou até você. Além de você não honrar a vida que chegou até você, você tira deles ainda, É como se tivesse raiva por ter me dado a vida. Vocês me deram algo que eu não queria. Então vou punir vocês por isso. né? Pode ser, pode mas ser. e querendo ou não, também eu pergunto para vocês, né? Com base até ali nos assuntos que a gente já trouxe, a gente já falou da criança, a gente já falou do adolescente, a gente já falou da adolescência, que foi até os, que foi não, que está até os 20 e poucos anos. E aí eu pergunto, qual é o pai bom hoje que não é opressor? Qualquer pai e mãe, no seu devido lugar, cuidando do bem-estar do filho, pensando no futuro da criança, cara, vai dar limite, vai proibir coisa, vai dizer, tu vai ir para aquela coisa, vai obrigar a criatura, né, a ir para aula inglesa, a estudar, sei lá eu o quê, a fazer uma atividade física, né? Então, hoje, na visão moderna, todo bom pai e toda boa mãe são opressores, porque vão querer dar limite, vão botar a criança no lugar de criança, Tem que ser vão botar minimamente opressor. Exato. E aí entra nisso. Ai, porque meu pai não me deixa ir pra balada. Ai, porque meu pai não me deixa usar vape. Ai, porque meu pai não me deixa beber. Porra, cara, agradece que tu tem um pai assim. Exato, Vai que ter que está botar um impondo limite. limite. Porque, inclusive, qual que é o movimento da criança? O movimento da criança é sempre estar tentando ultrapassar o limite. Ela vai sempre, opa, deixa eu tentar ir um pouco mais, deixa eu tentar ir um pouco mais. E quando você tem um pai e uma mãe que tem o pulso firme de falar, pô, não, aqui quem manda sou eu e ponto,
A criança pode sim sentar nessa posição de, ah, eles são opressores e começar a fazer esses movimentos de reclamar, de querer fazer acontecer. Então, é esperado que minimamente os pais sejam opressores. Quando eu falo opressor, não é que é para pegar a criança e esfolar na lista. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de, no sentido de opressão de que colocar limites, limites saudáveis, limites lógicos para que cresça um ser humano minimamente educado e funcional. Como Não se é traz ajoelhar no opressão, milho Rob? nem botar e cheirar a parede. Né? Ah, de vez em quando é bom, mas. Mas Cadeirinha assim, do pensamento. quando você traz opressão, né, é que a juventude hoje, essa geração hoje, acha que tudo é opressão, né? É oprimida. Mas na verdade, o papel do pai e da mãe, além do carinho, além do cuidado, além, né, de garantir a sobrevivência, é frustrar, gerar frustrações, barrar desejos. Porque a criança, ela é puro desejo. Ela é puro desejo. Como gira Freud, ela é id puro. Ela é puro desejo. Então, qual é o papel do pai e da mãe? Formar o superego. E como se faz isso? Frustrando os desejos. Por quê? Se eu não frustro, eu não consigo mostrar para ele uma conduta de valor, um discernimento do que é certo e errado, os limites que a vida impõe. Se eu deixo ele somente no desejo, eu vou criar um bando de pessoas igual nós temos hoje por aí, vítimas de si mesmo, mas que transferem para Deus e o mundo, né? Porque não podem ser frustradas. Que qualquer frustração vira motivo de coação, vira motivo de preconceito, motivo de, ai, fascismo. Não, não é isso, né? Então, assim, a opressão do pai é conter o desejo, gerar frustração, para que ele cresça e se torne uma pessoa normal, saudável, né? E assim, a gente falando de, né, tanto da Richthofen, eu assisti do Netflix, do Ed Gein. Ed Gein foi o cara que inspirou o Leatherface, que é o assassino da Serra Elétrica, né? A gente fala de opressão. Ele foi um cara que tinha esquizofrenia e mais alguns problemas psicológicos. A mãe dele era extremamente opressora, mas ele não matou a mãe. Pelo contrário, a mãe morreu, ele desenterrou ela e levou para casa, pelo amor que ele tinha por ela. Então você imagina um cara esquizofrênico, com problemas psicológicos, amava tanto a mãe que desenterra a mãe e põe a mãe em casa, por amor. Amor. Então, para você ver que a opressão, ela vai muito do que você quer ver. Que você quer ver como opressão. Óbvio que existem extremos, existem coisas que passam do limite, mas a opressão, o excesso, muitas vezes está na visão da criança, que cresce com essa visão de que o pai é ruim, que a mãe é ruim, que o pai é mau, que a mãe é mau, que eles próprios, que eles criam, tratam como verdade, crescem, não mudam essa visão, e aí podendo chegar a um ponto desse caso, né? Mas aí volta para o ponto, né, que eu citei anteriormente da Tsunaga. Tsunaga, eu acho que é. O marido era opressor, e aí veio isso. Meu marido é opressor, eu vou sair do casamento? Não, eu vou fatiar ele. Né? Então, e aí, nesse caso especial, né, é ainda mais difícil interpretar, no meu ponto de vista, né, do que no caso da Richthofen. Né? Porque entra naquele ponto, cara, o quão agressivo realmente o cara foi. Não, tudo bem, pode ser que realmente Todo dia, né? E espancava a às mulher vezes todo é algo que foi se acumulando, por assim dizer, né? Não foi uma dia. atitude e pronto, né? Provavelmente era aquele conta-gota que Mas, chega uma hora que mas aí, transborda. mas aí entra nesse ponto, né, Robson? É isso mesmo, tipo, pô, todo dia, todo dia, todo dia. Cara.
Quanto tempo aguentou? Por que não reclamou? Nenhum vizinho ouviu. Tinha o quê? Tinha uma câmara sonora ali, sabe? E ninguém viu, ninguém falou nada, do nada acontece isso, assim. Cara, são situações complicadas, né? Que sim, realmente, a gente não, no nosso papel aqui, a gente não pode julgar, a gente não deve julgar, mas ao mesmo tempo é isso. É o que é que tu sente quando tu escuta isso? O que é que quem está aí nos vendo e ouvindo sente no momento que a gente coloca esse tema para reflexão? Ai, se sente bem, ai, eu faria isso. Criatura, repensa. Ai, mas eu também sou oprimida pelo meu marido. Divórcio. Se Olhe para precisar voltar para isso, casa né? do pai nessa hora. Nessa hora é muito válido voltar para casa do pai. Ir lá e pedir, pai, por favor, me ajuda. Porque o pai serve para isso. Inclusive, mesmo o pai estando lá com os seus 60, 70, 80 anos, né? É exatamente esse o ponto. Pô, é saber ponderar, Hoje, você trouxe um digamos. ponto que me fez agora, me veio, né, que você fala da questão do ato, né, da frieza e da ação, né, de fazer isso, da necessidade. Mas me veio agora, se a gente olhar para o lado sistêmico, pode ser uma repetição de algo do sistema que a pessoa não tomou ação e ela tomou ação no lugar da pessoa. Então, assim, no sistema dela já aconteceu de forma severa, da mesma forma, só que a pessoa que ela está sendo leal não tomou ação alguma. Continuou sendo oprimida, continuou sendo espancada, enfim. E na vez dela, como denúncia pelo mesmo padrão, ela toma ação, não só por ela, mas para vingar também aquela que já foi oprimida um dia. E ela perde a mão, porque deixa de ser algo racional. Sim, porque assim, quando a gente. Porque um é a filha contra os pais, a outra é a esposa contra o marido. Da esposa contra o marido, pelo menos seguindo essa linha que o Roger está falando agora, quando a gente for ver, ela sim pode estar a serviço do sistema, trazendo voz para aquilo que por exemplo, assim, eu falo em voz alta aquilo que o sistema falava em silêncio, fazia em silêncio para talvez de alguma forma botar à luz algo que foi excluído, algum tipo de brutalidade muito grande que aquele sistema fez e ela está fazendo a contrapartida. De novo, não é que por causa disso está tudo bem, está tudo certo. Não. Não, É apenas, novamente, a gente está aqui buscando, dentro das explicações sistêmicas, possibilidades do que pode ser. Hoje a gente vai ter que repetir um monte de vezes isso, porque esse tema é um pouco mais delicado. Se a pessoa pega um recorte, depois vai dizer que a gente está fomentando. Não, não é. Estamos analisando diante das possibilidades. Porque vamos pensar, a questão nunca é a questão, né? Então, vamos imaginar se fosse para o lado da psicopatia, então dentro da visão sistêmica. Que daí sim, essa linha que eu estou explicando é como se fosse fazer uma leitura, como se fossem pessoas psicóticas. Que daí tem frieza, não tem sensibilidade e tudo mais. Então, estão conectados com excluídos de movimentos muito, muito brutais, de guerras, enfim, de uma série de coisas que ocorreram. Então, essa sim pode ser também uma das explicações pela qual a situação se teve esse desfecho. Agora, na minha perspectiva, quando fala da filha com os pais, porque é o mesmo sistema. Então, aí, se a gente for trazer a leitura da psicopatia, também, mas aí é dentro do mesmo sistema. Mas como vocês falaram no começo, e eu também entendo que faz sentido, né? Talvez em algum momento isso aconteceu lá para trás e só tá se repetindo. Por qual motivo? Não se sabe.
Mas E vai se repetir até se resolver. sim, sim, porque a justiça, somente a justiça divina, sim, a justiça humana foi, né, presa, tudo mais, isso aqui pagou por isso, mas não é só isso. Tem algo muito além. E aí a gente tem que olhar para o seguinte, como aí também, como o Regi trouxe, é, as pessoas que se identificam têm que tomar cuidado, porque assim, pode ser uma dor tua, tanto do homem quanto da mulher, não importa. Só que esse meio de eliminar o problema não é o meio, melhor meio, né? Existem diversos outros modos de você terminar algo que te faz mal. Mas o problema, quando você se identifica, quando você assiste algo romantizado como esse, e você se identifica, corre-se o risco de você cometer algo igual, esperando o final feliz, que não vai acontecer. Porque quando você cerceia a vida de alguém, você carrega um peso, você carrega essa pessoa com você, você inclui ela dentro do teu sistema, porque agora você ceifou a vida dela. Você é o agressor dela agora. E isso vai se arrastar por muito tempo. Não só no teu sistema, mas como em você. O peso nas tuas costas, o peso de ter feito o ato. Então, a mídia, ela romantiza isso que é para chamar a tua atenção. Mas é aí que tem que ter o cuidado. Qual é o cuidado? Isso é ficção. Existe uma realidade por trás? Existe, e ela é cruel. Se você assistir todo o processo que foi passado na televisão, tudo que aconteceu, o julgamento, você vai ver que existe uma crueldade. Agora, a mídia, ela romantiza para chamar a tua atenção, para que você fique preso, para que você se identifique mesmo com o agressor, porque o papel dele é esse, chamar a tua atenção. Coloca a atriz bonita, mais badalada, que todo mundo gosta, para interpretar alguém, que é para quê? Para chamar a tua atenção. Só que tome cuidado, para a ficção não se fundir com a tua realidade e você cometer um ato achando que vai ter o mesmo fim bonito que ela tá tendo lá. Eu preciso compartilhar com vocês para eu me centrar aqui novamente, né? Que, cara, Anderson, quando tu disse, né, que ela perdeu a mão, na verdade, quem acabou perdendo a mão, o pé, o braço, pô, foi o marido, cara. Matou, picou e fez estrogonofe. Então, bem nessa, não perdeu, ela perdeu, assim, a noção, a mão, não. Só que, cara, é exatamente esse o ponto, cara. Não dá para perder a mão. E aí, por mais que seja algo repetitivo, por mais que seja algo que venha, né, esteja ligado ao sistema familiar, olhando pela visão sistêmica, cara, é ter o pé no chão, é saber o teu lugar, é saber respirar, é saber respeitar o outro, é entender que se tu tá se sentindo oprimido, se tá se sentindo vítima na situação, que seja pelos pais, que seja pelo parceiro, pela parceira, que seja no grupo de amigos, olha para isso. Entenda que, sim, os teus pais, eles fizeram o melhor com o melhor que eles tinham para fazer. É aquela história que eu falo sempre, cara, se tem um pai bêbado que vive no boteco, agradece que ele vive no boteco e não está em casa incomodando. Né? Se tem um pai agressivo, cara, é aquela coisa, pô. Se a tua mãe aceita, ok, é a relação deles. Tu não precisa aceitar. Pode pegar a malinha,
Pode ser de casa. Ai, mas é minha mãe indefesa. Cara, ela não está indefesa, ela escolheu. E não é tu filho ou filha que vai salvar. Porque tu não é nem o super-homem, nem a Mulher Maravilha, nem o Peter Parker, amigo da vizinhança, né? Então, é, é entender esses pormenores, é saber o seu lugar, é saber ver isso tudo que está acontecendo, isso tudo que estão expondo, né, nos vídeos, nos filmes, nos seriados. É saber olhar isso com um olhar de julgamento, não digo de julgamento, sim, sabe? Não é, na verdade, não é o julgamento, mas é ter o discernimento, né? É, De entender o que é bom e o que é ruim. Saber peneirar, saber que tem, sim, algumas coisas que daqui a pouco realmente foram realmente abusivas, que realmente foi ruim. Mas entender que se a criatura te ofende ou a criatura te agride, né? Como o Anderson trouxe, na medida que tu devolve isso numa carga maior, com uma força maior, né? Tirando a vida da pessoa, cara, isso vai se conectar contigo pro resto da tua vida. Vai ser uma carga que tu vai carregar, vai pesar no teu ombrinho. Nada eu, justifica. assim, Nada justifica, não, né? Não tem isso. Então, quando, inclusive, o que o Roger está trazendo, para quem for assistir, quem tiver interesse, é até interessante assistir com um olhar assim de análise. É um julgamento, eu acho que o Roger quis trazer no sentido de análise. De o quê? Pô, nossa, como o Anderson falou um pouco antes, conectando essas partes. Nossa, se fosse eu, faria o mesmo. Opa, peraí. Ela tá chamando esse seu comportamento tá chamando atenção para você de uma sombra sua que talvez seja importante você dar uma olhada. Que a série, tirando a parte romântica, ela tem um fundo, ela é baseada numa história real, então, né, você coloca lá plumas, paetês e glitter para ficar bonito. Só que por trás existe um fato ocorrido muito complicado. Então, conforme você for assistindo, com quem que você se identifica quando você assiste? É com a vítima? É com o perpetrador? É com o perpetrador, mas você também se sente vítima como ele? Como que é isso para você? Então, trazer esse olhar de análise para ver como isso ressoa contigo. Porque tudo na nossa vida, tudo no nosso dia a dia, as pessoas com quem a gente cruza, que a gente sempre fala aqui, né? Não é porque o coleguinho te incomoda que excluir o coleguinha vai resolver o seu problema. Não! O coleguinha tá só existindo. O incômodo é seu. Então, e você não vai mudar o coleguinha. Então, quando você perceber isso, você começar a dar atenção para aquilo. Opa, peraí, eu, poxa, assisti isso, pô, tô me identificando com ela. Pô, será que eu tenho esse traço? Será que eu tenho alguma coisa nesse sentido? Será que o meu sistema. Porque você não vai saber conscientemente. Será que alguma coisa no meu sistema também ressoa com essa situação? E isso pode me trazer que as pessoas assistem, vai no efeito manada, nossa, que legal, vai todo mundo assistir, todo mundo glamourizar o negócio, só que com aquela visão limitada. Por quê? Como aquela frase que se diz, né? Ignorância é uma bênção. Então a pessoa fala, é porque eu não conheço, não sei, se aproveita da ignorância para poder utilizar isso como uma muleta para justificar as besteiras que faz. Então, só que a partir do momento ou seja, já ocorreu, os dois casos eles já ocorreram. Então, toda e qualquer coisa que você, por acaso, assistindo aquilo, você se identifique e tem o mesmo ímpeto de fazer aquilo, opa, peraí. Essa que é a parte positiva, quando você vai com um olhar de análise. Análise para quem? Para você.
Quer assistir por Robson, curiosidade? Legal, mas coloque essa pitadinha de curiosidade. você trouxe é perfeito. Assim, eu gosto de assistir. Por quê? Eu gosto de olhar para aquilo que levou ao ato. Porque, pô, é interessante você entender a motivação, o motivo que levou à ação, né? Mas sempre com o olhar de quê? De analisar. E outra, vamos lá, são casos reais. E hoje nós temos uma coisa chamada internet, onde você vai olhar aquilo, você vai jogar na internet e vai ver se aquele fato realmente aconteceu. Porque eu já assisti série que explica a vida do serial killer, do assassino, e que muita coisa nunca nem existiu. E como é que eu sei que não existiu? Porque eu olhei e falei, caramba, vou pesquisar para ver se é de fato real. Não, não é real. Pô, peraí, então estão romantizando o cara. E aí você já fica com o pé atrás. Fala, peraí, então nem tudo aqui é fato verídico. Então é inspirado. Eu vou dar uma olhada. Então aí você começa a sair um pouco dessa prisão que a mídia vai te trazer, que é, né, que é o que? É te prender no personagem principal e você se identificar com ele, essa identificação que a mídia traz, você se desprende um pouquinho e começa a ter um pouco mais de olhar crítico. E é nesse ponto que você evolui consigo mesmo. Porque, como o Robson trouxe, é de suma importância. Cara, eu me identifiquei com o assassino. Por que que eu me identifiquei com ele? O que ele fez ali que eu me identifiquei? Ah, foi da forma que a mãe tratava. Ah, foi da forma que a sociedade tratava. Ah, foi uma fala que falaram. Ah, foi... Opa, foi porque ele foi abusado. Enfim, então, sabe? É você olhar e não olhar para. Porque a gente confunde muito o sentimento, tá? Então a gente se identifica, confunde o sentimento e trata ele como o bonzinho da história. Mas não, peraí, é algo que ele fez que me chamou a atenção. E que algo foi esse? E aí você olha para você. E aí você olha para você e vai buscar transformar isso dentro de você, né? Esse é o importante. Agora, como o Robson falou, colocar o cabresto, ou a viseira, né? E ficar olhando, sem olhar para o lado, sem olhar para o outro, e acreditar que tudo que está passando ali é verdade absoluta, você vai entrar em um outro mundo, você vai bagunçar a realidade com o imaginário, com a ficção, e você vai entrar num caminho que muitas vezes pode ser um caminho sem volta. Estava aqui agora numa pesquisa rápida e, querendo ou não, é isso, cara. A Suzane Richthofen, cara, quem está interpretando ela é a Marina Rui Barbosa. Mariana. Alina, Cara, eu acho que se ela fez um papel de vilão na vida, foi muito. É uma atriz que todo mundo conhece desde os, sei lá, 6, 7, 8, 10 anos. Não sei nem que idade ela tem hoje, mas, cara, é mais de 10, 20 anos que a guria aparece na TV. Na maior parte das vezes fez papel de boazinha, de boa moça, toda vez que ela aparece, cara, é aquela E já coisa, está por no mais. inconsciente coletivo essa imagem que se associa a ela, por mais que seja um personagem, mas quando você vê ali aquela atriz interpretando aquilo, inconscientemente a pessoa ela vai fazer essas conexões. Ah, não, mas ela é boazinha. E a intenção por trás, quando é criado esse tipo de conteúdo, é justamente para fazer o quê? Vamos dar uma bagunçada na galera. Uhum. Exato, porque uma coisa é colocar um ator desconhecido para o grande público, né? Onde não vai ter essa ligação, onde não vai ter esse elo. Mas, cara, na medida que coloca uma Mariana Rui Barbosa na vida, cara, é isso, vai interferir. E aí o que tu precisa é dar esse passo atrás, ver o contexto do negócio e entender que sim, fizeram um seriado com o intuito de que de realmente é isso que nós estamos fazendo aqui, gerando audiência. Porque, querendo ou não, parte das pessoas que vão nos acompanhar no nosso canal, parte das pessoas que estão aqui assistindo e nos acompanhando,
vão dar uma pesquisada e daqui a pouco vai atiçar a curiosidade e se bobear, a maioria das pessoas, quem já não viu, vai ver, né? Por mais que Ô, nós não Rogério, sejamos grandes influencers, assim, né? Mas, querendo ou não, é isso. aí imagina, né? Colocar o Cauã Raymond para fazer o Maníaco do Parque. Pronto, a mulherada vai tratar o quê? Vai falar, não, eu queria ser aquela mulher. Pois é, então, é intencional. Agora pega, eu não lembro qual foi aquela novela que tinha uma mulher que era ruim pra caramba, ruim, ruim, ruim até no último. Que daí a. Como que é aquela novela que parou o Brasil pra assistir o último capítulo, não sei o quê, não lembro o nome da novela. A Ah, Odete Reutemann. Não, Data não, Reutemann lá. não, não, Não? a Outra. outra, que tinha A aquela lá que Rutinha, que é era. má. É? Não, Raquel é má, a Rutinha é boa. É. Mas assim, teve uma novela que eu não lembro agora, que foi aquela. Ah, não vou lembrar. E agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é pegar uma figura dessa feminina, que é tida, que as pessoas normalmente, quando associam com aquele papel de uma pessoa terrível, colocar ela para fazer, já muda a forma como você vai assistir o negócio. É esse que é o ponto, é aí que tá o gatilho. Coloca a pessoa toda meiguinha, que todo mundo sempre vê, toda meiguinha, bonitinha, femininazinha, tal, não sei o que, bonitinha, lá, para fazer um papel de uma que, né, fez algo um tanto quanto muito Não. complicado, por ter inconscientemente aquele estereótipo de, ai, de que ela é boazinha, toda cuticute, passa por cima daquela questão que pode ser uma pessoa com uma psicopatia, um traço narcisista acentuadíssimo, todas essas outras coisas. Querendo ou Sim. não, também, Robson, tem a questão, né? Uma coisa é interpretar um personagem criado. Que aí, cara, bota qualquer um. Sim. Outra coisa é colocar um personagem dentro de uma história baseada em fato real, com personagens reais, né? Ali muda, porque aí vai mudar o ponto V, né? Querendo ou não, vale até salientar que nos 2 ou 3 episódios atrás, que já tá rolando os cortes lá no Instagram e no TikTok, eu comentei, eu trouxe aqui a questão do Thiago Menor do The Chosen, né? E teve lá um perfil que veio comentar e que eles comentaram que o, essa história do Thiago Menor aí, dele ter esse problema que na Bíblia em nenhum momento fala disso, né? Que da mesma forma que na Bíblia em nenhum momento traz que o Mateus, Mateus, eu acho que era o personagem que trabalhava para os romanos, eu acho que é isso aí, o apóstolo Mateus, que em nenhum momento na Bíblia fala que ele tinha traços de autismo, né? Aí também entra naquela do precisa trazer um pouco para o real, daqui a pouco é bem essa, qual é o intuito? É trazer um pouco para o real, é trazer, é trabalhar o imaginário das pessoas, é fazer com que a história com base em fatos reais seja interessante, Isso, fica atrativa, né? né? Porque é bem nessa, do cara. Se fizerem um filme contando uma história, cara, beleza, vai ter uma galera que vai chorar, vai ter uma galera que vai rir, mas vai ter que dar uma mudada nos personagens aí, porque Sim. não tem nenhum muito fora do padrão, né? Não tem nenhum bonzinho ao extremo, não tem nenhum maldoso ao extremo. Então, precisa dar essa mexida. Mas aqui a questão é que o tema é sutil, é delicado. Então precisa ser tratado de forma delicada, né?
Se tu vai trabalhar com cristal, se tu vai trabalhar com uma joia, tu não vai descer marretada. Então, assim, como o assunto é delicado, precisa ser tratado de forma delicada. E aí entra o ponto de que nenhum dos três aqui assistiu, então a gente não sabe se foi tratado de forma delicada ou não. Mas é esse o ponto. Precisa o quê? Ter discernimento na hora que for parar para assistir o negócio. E, se possível, assista o documentário. Que o documentário normalmente aí traz os fatos nu e cru. Sempre. Documentário real. Ah, documentário real. Então, ou seja, documentário onde vai trazer todos os fatos do começo ao fim do que aconteceu. Tá com dúvida? Assistiu? Achou que tá muito bonito? Opa, então vamos atrás daquilo que é de fato. Então vamos para o documentário. E aí você compara. E aí você vai ver a transformação que fazem a romantização, porque, como o Roger trouxe, é baseado em uma história real. Baseado, ou seja, se é baseado, a história principal ela é mantida, mas o que acontece dentro do contexto eu faço o que eu quiser. E como acontece também, né? E como acontece. Assim, o fato ocorreu, o fato é esse. Ah, ela assassinou os pais. Esse é o fato. Ponto. O fato não muda. Agora, como as coisas acontecem, desenrolam, eu faço o que eu quiser, porque é baseado. Daí eu transformo aquilo. Eu posso transformar, como, né, como eu vejo várias, eu vi aqui várias notícias falando que as pessoas estão solidarizando, então o Instagram dela tá bombando. Ou seja, transformando ela em uma heroína, transformando ela em Marte. Porque eu faço o que eu quiser. Agora, se você quer ver a realidade nua e crua, documentário. Documentário de pessoa com credibilidade, documentário bom, que mostra o fato real. Aí você vai ver a real face da situação, né? Mas os baseados em fatos reais são novelas que eu só pego a fato mesmo e desenho tudo que eu quiser. Porque tem muito, né? A gente já trouxe em outros episódios aqui, porque tem muito, a gente sabe que existe muito a dor do feminino, as mulheres que sofreram, né, das famílias, isso vem de muito longe, toda essa questão do feminino que sofreu e tudo mais. Então, como essas mulheres, é como elas acabam indo para o lado extremo, é como se fosse assim, poxa, a sociedade não as defendeu, não protegeu, ou seja, ninguém as protegeu, então elas tiveram que fazer a justiça com as próprias mãos. Então, há muita identificação com esse papel e acaba aceitando como isso sendo algo ok, porque, nossa, ela precisou fazer isso. Então, é aí que precisa ter esse cuidado. Porque senão você está indo para o extremo e resolver, a gente fala cada vez mais de que, assim, de novo, não é matando o coleguinha que resolve os problemas, é você olhar para as suas questões. É você buscar resolver o seu ponto. Seja na relação que a gente fala horizontal, marido e mulher, que estão lado a lado, seja na vertical, pais e filhos, que os pais estão acima, os filhos estão abaixo, porque os pais são maiores. Então é você procurar entender isso. E os filhos, enquanto estiverem, primeiramente, né, não tiverem na maioridade, sim, eles têm que entender que os pais que botam o limite seja o que for. Agora, no caso de relacionamento, aquilo que a gente já falou, primeiramente que você entende-se e parte-se do princípio que principalmente aqui no Brasil a questão do casamento arranjado, isso talvez ainda isso deve existir ainda, mas é uma minoria. Então aqui a gente não essa não é a nossa realidade na grande maioria dos casos, então parte-se do princípio que se você está no relacionamento é porque você escolheu. E se você escolheu e você falou, opa, peraí, tomei uma decisão que não estava legal, né? Tô apanhando 3 vezes ao dia. Para, entende? Então, é você escolher sair da posição e não, como o Anderson falou, não é você tomar, não, então tá bom, eu tô apanhando, então eu vou matar o outro para resolver o problema. Não. Além de você não resolveu, você vai ficar com a sua liberdade cerceada, vai ter que pagar por isso e vai gerar mais problema.
Poxa, então elas fizeram, pagaram já por isso, vocês acham que elas. Não, gente, a gente não está dizendo que ela tem que pagar pro resto da vida, ficar presa. Não, não é isso. A justiça, esse é o papel dela, determinar o que tem que ser determinado e faz-se cumprir o que o juiz determinou. Ponto. Não estamos entrando nesse mérito. O que a gente está dizendo é que o quê? Não pode simplesmente tirar de uma posição e colocar no papel de Madre Teresa. Peraí. Não é bem assim, conversa. É isso que a gente está Transformar o. procurando, é isso que a gente está procurando trazer aqui. É enxergar a coisa como ela realmente é. É uma pessoa que fez, pagou pelos seus atos e tudo mais, mas é uma pessoa que fez o que fez e ponto. Então, é tomar esse cuidado, não é tirar e tirar de um lugar e colocar em outro assim diretamente, porque não é tão simples assim. Diminuir o peso do ato, né? Exato, exato. Porque por identificar-se com a dor do outro em algum nível, aí você vai querer colocar a pessoa naquele patamar, porque, nossa, eu também faria isso e eu sou uma pessoa sensacional. Sim. Então, a vida, né? A vida ela é um presente. A gente já começa por aí. Nós somos presenteados com a vida, né? Como o Robson trouxe, né? O pai e a mãe nos dão a vida, nos presenteiam. Depois que nascemos, o que que o pai e a mãe precisam fazer por nós? Mais nada, que já deram o mais importante. Porém, eles continuam nos dando sustento, segurança, enfim, né? Só que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem esse direito, tá? É, Só que, óbvio, nós sabemos que existem casos e casos, mas se a gente olha para uma guerra, o que que é a guerra? A guerra é elimine o outro, porque eliminando o outro acaba-se o problema. E a gente viu, e nós passamos por séculos e séculos de guerras, né? A última guerra foi próxima aqui, 1940, 20 até 40, mais ou menos. Então, assim, a gente vê que a guerra, o eliminar o outro não esconde os fatos, não vai terminar o problema. O problema continua até hoje. Então, você olha lá, Israel continua sofrendo com os do seu entorno. E quantas guerras já se foram? Várias. Quantas pessoas foram eliminadas? Várias. E o problema continua. Então, não é tirando a vida do outro que o seu problema vai acabar, né? Como o Robson trouxe, a justiça está aí para resolver, né? A justiça do homem está aqui para se resolver e entregar a consequência devida, né? Ela faz esse papel de laica e ela entrega a justiça devida, a consequência devida. Mas não é eliminando o outro. Nunca vai ser. Porque eliminar o outro, tirar uma vida do outro, o Roger trouxe, eu já falei, vai te trazer um peso tão grande e vai pesar no seu sistema também. Você vai trazer problemas para as gerações que estão por vir. Então você tem que ter a oportunidade de fazer diferente, resolver de uma forma que seja diferente, uma forma que alivie para você e alivie para os que vão ver, como eu sempre falo, que é você tem que transgredir. O que que é transgredir? Fazer totalmente diferente do padrão que isso ocorreu. Ah, eu vou matar o outro. Não, não é matando o outro. Quais são as possibilidades que eu tenho de agir que isso pode ser que não resolva de primeira instância para mim. Pode ser que eu tenha que pagar o preço de continuar nesse lugar. Pode ser. Só que as próximas gerações não vão precisar pagar esse preço. Porque eu fiz um movimento que vai liberá-los para eles seguirem a vida deles. Entende? E como teve outros atrás de você que fizeram esse movimento de transgressão para que você estivesse aqui hoje tendo uma liberdade que ele não teve. Mas tirar uma vida, tirar algo que nem que ela recebeu de presente, que ela tinha que fazer o melhor com ela, você tirar vamos dizer assim, esse direito de fazer o melhor com a vida, cara, não é o meio mais correto de se agir.
Vale salientar também que falamos, né, aqui principalmente do caso da filha que assassinou os pais e da mulher que assassinou o marido, mas também tem o caso do pai do pai da do caso Nardoni, né, que o casal assassinou a filha. Que ali eu acho que dos três casos citados, eu acho que esse é o mais fácil de interpretar. É aquela coisa, tava num relacionamento, saiu do relacionamento, quis eliminar o que era, o que mantinha ainda a conexão com o relacionamento antigo. Só que é exatamente tudo isso que eu, o Anderson e o Robson nós trouxemos até agora. Cara, não é a melhor forma. E aí, né, se tu é um pai que não dá atenção pro filho, cara, ok, tu deu a vida e tá tudo certo. É o ideal? Não, não é. O ideal seria tu dar um suporte, né? Mas tá tudo bem. É melhor tu não dar a atenção do que entender que é um estorvo e eliminar, né? Então é preferível isso, cara. Se afasta, não dá atenção, exclui. Excluir é melhor que eliminar. Vai pesar menos no ombro. Sabe, eu vi esses dias, agora, só um trechinho, eu vi esses dias, o Frota falando sobre o filho dele, que tem um filho mais de 20 e poucos anos, né? Que o filho acabou falando que ele era, denegrindo a imagem dele quando ele se candidatou, enfim. E eu achei interessante porque ele tem casado e tem acho que duas filhas de um casamento atual, e ele não vê o filho. Ele não participou da vida do filho, mas ele chama de filho, ele reconhece como filho. E aí a mulher que estava analisando achou estranho, né? Achou, poxa, ele excluiu o filho, excluiu o filho. Mas o que o Roger falou é isso. Não é que ele excluiu o filho. Pro filho, pode até achar, ficar bravo, ficar estressado que o meu pai nunca ficou perto de mim. Mas, olha para outro ponto. Pode ser que foi um livramento, porque às vezes ficar perto dele levaria ele para um lugar que uma influência que não seria bom. E às vezes o pai sabe disso, inconscientemente ele se afasta e deixa o filho seguir seu rumo. Eu já dei a vida e reconheço ele, eu vejo ele, ele é meu filho. Ele não negou que não é filho dele, ele é meu filho. Só que ele não participa. E às vezes de longe ele é um pai tão bom que às vezes de perto ele não seria. É porque cá entre nós, para bom exemplo, não serve. Você entende? Então, assim, é isso que a gente está falando até agora. E aí é por isso que o menino tem que ir lá eliminar ele? Não, não. Para, eliminar não resolve problema algum. Se eliminar resolvesse, Deus vinha e matava todo mundo agora. Acabou. Pum! Acabou o problema do mundo. Elimina todo mundo. Vrau. Como a gente falou aqui, os dinossauros fizeram tão menos e foram embora. Foram eliminados. Os dinossauros fizeram tão menos e foram eliminados. Então, sabe, se fosse eliminar por eliminar, não teria vida. Então, se existe a vida, é a oportunidade de fazer diferente. Se existe a vida, é a oportunidade de fazer o melhor. Se existe a vida, é a oportunidade de gerar vida. E toda vez que a gente transforma algum tipo de tragédia em entretenimento, né, sem consciência, a gente tá fazendo um movimento um tanto quanto delicado, que a gente faz o quê? A gente tira o foco das vítimas e dá o palco para o agressor. Ah, mas eu jamais seria capaz de fazer algo nesse sentido.
Será que você está realmente olhando para o seu lado luz quando você fala isso, ou você está apenas escondendo o seu lado sombra? Quem é você assistindo esse tipo de série? Com quem você se identifica? Com quem você se conecta? Quais são as ações? Quais são os atos que ocorrem nesse tipo de entretenimento que te chama atenção e você se conecta? Deixar essa para reflexão. Até porque o fluxo da vida é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Em nenhum momento fala matar. Óbvio. Assim, a lei da natureza é o animal, o ser humano mata para alimentar a sua fome, mas isso faz parte de um ciclo. Então, o leão não mata todos os cervos. Não. O leão mata aquilo que vai o alimentar, né? Então, existe um equilíbrio. Então, quando a gente fala o matar que a gente está trazendo aqui, é o matar para eliminar uma dor, é o matar para acabar com aquilo que me atormenta. O eliminar é para matar aquilo que eu não gosto, tá? Mas então, para você ver como a natureza é sábia, o leão ele não mata todos os cervos, ele mata somente aquilo que ele precisa. E ele deixa a vida seguir seu fluxo. E a vida segue o fluxo. Agora, interromper uma vida somente por interesse próprio, ou seja, para eliminar algo que para mim não está satisfatório, esse que está o problema. Porque você está tirando o ciclo original da vida. Você está interrompendo algo que não era para ser interrompido. E é por isso que isso pesa. É por isso que isso fica cravado. Porque você interrompeu um fluxo que não era para ser interrompido. Não era o momento daquele fluxo ser interrompido. E você se considera, coloca a mão como se fosse Deus e interrompe o ciclo, achando que vai eliminar todos os seus problemas. A verdadeira ruptura não é matar o outro, é você sair do papel de vítima. Isto posto, um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras. Defendemos sim valores. E um dos nossos valores é respeitar a vida do próximo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!